Alô? Bola rolando, hein? O juiz autorizou aí a bagaça. Hoje é quarta-feira. Hoje tem amistoso da seleção brasileira. Grande porcaria. Mas é o seguinte, Flamengo e Corinthians fizeram um grande jogo nesta terça-feira. Será o destaque aqui da nossa live do terceiro tempo nesta quarta-feira. A análise e a projeção do futuro aí, tanto do Corinthians, agora eliminado da Copa do Brasil, mas com perspectivas na Sul-Americana e até no Campeonato Brasileiro, por que não? A maneira como a equipe jogou ontem, o torcedor reconhecendo o esforço da equipe depois do jogo, e o Flamengo classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, equipe que será reforçada na parada da Copa América, terá um novo comando técnico também, perspectivas pós-Copa América também para o Flamengo. Vamos projetar na live do terceiro tempo, que está ao vivo neste momento no Facebook do terceiro tempo, já para os seus comentários, também para o seu compartilhamento. Por favor, compartilhe aí com as suas redes sociais para trazer mais gente para participar da nossa live. Com a seguinte pergunta do dia. Atenção, corintiano, hein? Acharam que eu ia perguntar de seleção, né? Seleção. Seleção está por fora. É o seguinte, a pergunta para você, corintiano, e para você, torcedor em geral, você que se sinta à vontade para responder. Se não quiser responder, pode comentar, fazer a pergunta que você quiser para a gente, não tem problema nenhum. Mas qual Corinthians você prefere? O Corinthians que sai para o jogo, que vai para cima dos adversários, como aconteceu ontem no Maracanã, mas que acaba eliminado de uma competição? Ou o Corinthians pragmático, o tal Corinthians reativo, aquele que espera, vence jogos, mas não brilha? Qual o estilo de jogo aí? Porque para mim ontem ficou claro que o Corinthians pode jogar das duas maneiras. Basta seu treinador querer, né? Colocar a equipe em campo desta maneira, como foi nesta quarta-feira. Estava até comentando com o João Antônio agora. O Corinthians acho que só não conseguiu um resultado expressivo em função do caráter decisivo que tinha a partida. Se fosse um jogo aí de Campeonato Brasileiro, pontos corridos, ou talvez no primeiro jogo, se tivesse tido essa postura, talvez o encaminhamento da classificação teria sido diferente. Pergunta para você, que eu vou repassar para o João Antônio de Carvalho enquanto eu compartilho aqui a nossa live. Peço que você faça um pouco. Tudo bem, João? Boa tarde, Frank. Boa tarde a todos. Pergunta para você aí. Olha, eu particularmente, claro, né? Todo torcedor vai falar isso. Eu prefiro ver meu time jogando bem e ganhando. Até aí tudo bem. É que o Corinthians teve essas duas situações já no ano. Eu acho que o Corinthians perdeu a classificação no jogo de ida. E não adianta falar que o Corinthians jogando mal e se classificando e ganhando. Não foi assim. O Corinthians, ele no Campeonato Paulista também, quando ele ganhou, ele teve alguns jogos que ele foi bem. Contra o Santos, inclusive, ele precisava vencer aquele jogo para ter vantagem no jogo de volta e jogou bem. Jogou bem contra o time do São Paulo. Contra o São Paulo, uma final, nenhum dos dois jogou tanto assim. Aí a culpa não foi tanto do Corinthians, foi do jogo em si, que é uma decisão. O jogo fica mais pegado, fica mais truncado mesmo. Então, está na cara que o Corinthians pode jogar de uma forma mais ofensiva. Não como o Carille colocou o time no primeiro jogo. No primeiro jogo, acho que encheram tanto o saco dele de colocar um time ofensivo que ele jogou com um volante só. Aí complicou. Mas ontem não. Ontem eu até achava que ele, por ser no Maracanã, ia começar com o Ramiro para ocupar aquele espaço pela direita, mas não. Ele entrou com o Jadson, com o Sornosa, dois jogadores de armação, dando qualidade ao time, e o time deu resposta. O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, teve muito mais chances de gol. Claro que aí foi cansando. O Flamengo, que é uma grande equipe também, foi colocando a bola mais no chão, e no segundo tempo o jogo foi mais equilibrado. E num lance acabou decidindo o jogo, o lance de desatenção, que o Rodrigo Caio acabou ficando sozinho e marcou o gol da vitória do Flamengo, já tinha feito outro bem anulado, né? Mas o Corinthians não merecia ter perdido o jogo. O Corinthians não merecia ter saído do Maracanã com a derrota. E aí eu volto para o primeiro jogo. Se o Corinthians tivesse jogado com essa formação ofensiva, mas com uma cara de, pelo menos, marcação do time adversário. Não é fazer que o Carille fez, que quis mudar tudo num jogo só. Então ele errou naquele primeiro jogo, ontem ele acertou, montou bem o time, e o Corinthians, se não fosse aquele primeiro jogo, o Corinthians talvez não tivesse saído com esse resultado, porque... se bem que aquela história, né, Frank, se não tivesse perdido o primeiro jogo, talvez não tivesse jogado como jogou ontem, né, porque sabia que só a vitória poderia levar o jogo para os pênaltis.
são detalhes, são nuances do jogo, mas eu acho que o Corinthians pode jogar mais, deve jogar mais como jogou ontem, até porque a partir de agora é o seguinte, torcedor, Copa Sul-Americana não tem nenhum bicho-papão. O Corinthians não tem que ficar com medinho da Copa Sul-Americana, porque os brasileiros, Fluminense, Atlético, Botafogo, são do mesmo nível ou inferiores ao Corinthians. E tem aí o Independiente, tem o Peñarol, que são mais camisa do que são futebol, hoje em dia. Então o Corinthians não tem que ter medo, o Corinthians tem que jogar assim, como jogou ontem. E no brasileiro não adianta jogar retrancado, jogar fechadinho, porque é pontos corridos. Ou você ganha jogos, faz resultados, cresce no número de vitórias, ou você vai ficar lá embaixo. Então tá aí a bola agora na mão do Carille. Esse resultado de ontem, apesar da derrota, essa atuação mostrou que o Corinthians pode sim jogar mais do que vinha jogando. É isso aí, pessoal. Ó, já para os comentários aqui, o João Paulo Vieira, boa tarde, chegando, ótima quarta-feira, valeu, obrigado por você também. Sérgio Luiz, manda um salve aqui pra gente. O Daniel Bagatini, boa tarde, abraço, amigos. Abraço, Dani. Alexandre José da Silva Almeida, que nem fala o Mito Neves. Tava tão na cara que o Corinthians ia perder, que perdeu mesmo. Falando nisso, tá aqui, ó, nosso patrocinador, o Milton, certo? Acompanha aí nas redes sociais, o canal do Milton Neves no YouTube, as plataformas digitais também, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Milton, um dos influencers da moda, sabia? Toda semana ele está na lista aí dos caras que mais influenciam o pessoal pelas redes sociais. Quem diria, hein? E é claro, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, rádio e TV também, o Milton diariamente, beleza? Altieri Nascimento, o Timão sempre odiado e invejado, vai Corinthians. Ué, aonde o Altieri? Por que você está escrevendo isso? Luiz Henrique, por causa de torcedor tirando sarro, adversário? Isso aí é assim mesmo, semana passada foi o São Paulo, hoje é o Corinthians, hoje vai ser ou o Fluminense, o Cruzeiro, semana que vem pode ser o Palmeiras, por aí vai. Luiz Henrique Red Iron, e a torcida mais uma vez deu show depois do jogo. O João Paulo Vieira, ontem o VAR trabalhou direitinho. Altieri Nascimento, manda um abraço aqui para São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. Prefiro jogando mal e vencendo. A vitória é o que vale. Ele responde aqui a nossa pergunta do dia. E o Emanuel Novagoski, chora! Não sei quem aí que você está pedindo para chorar, né? Deve ser torcedor do Corinthians. O Josimar Silva, o SP virou Asilo Futebol Clube. Ué, por quê? Será que ele está falando de contratação de jogador veterano? Mas não tem nada disso confirmado, né? Até o momento. Pelo menos o que a gente sabe. Ô João, qual perspectiva fica para o Corinthians? Você já falou da Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro. Então, Frank, é o que eu disse. Sul-Americana é uma coisa, o Corinthians, qualquer brasileiro tem chance de vencer. Eu vejo que qualquer um deles tem chance. Claro que o Corinthians está no melhor momento hoje em dia. O Fluminense não vem bem, caiu nos últimos jogos, né? Mas é um time interessante. O Atlético Mineiro tem bons jogadores, mas sabe, parece que não se acerta. Ganhou de 4 e tem briga de jogadores no campo, sabe? É um negócio impressionante. E o Botafogo vai chegar até onde dá, porque não é um time que tenha tanto potencial para ganhar o título, embora uma competição de mata-mata deixe isso em aberto. No brasileiro, eu vejo que o Corinthians tem muita chance de brigar pela Libertadores. Pelo título eu acho difícil. Pelo elenco, o Corinthians não tem um grande elenco, mas vai ser reforçado. Esse Everaldo vai entrar, bom jogador. Já vai ser um jogador que, embora ele jogue mais pela esquerda, e aí ele disputaria a posição com o Cleison, o Carille já disse que pode colocar ele pela direita, e aí o Corinthians ficaria com 2 jogadores velozes, 2 jogadores rápidos. Porque essa direita do Corinthians é um problema. Não tem ninguém que atue por aquele setor que possa fazer a função de fundo, embora o Everaldo também não seja o jogador que faz o fundo, mas pelo menos ele ocupar bem aquele espaço. Porque o Pedrinho, quando joga, o Pedrinho vai para dentro, o Matheus Vital, quando joga, vai para dentro. Então o Corinthians vive muito do Fagner por aquele setor, mas com o Everaldo vai melhorar bastante essa situação do Corinthians. Eu acho que o Corinthians briga por Libertadores, acho que tem time para isso. Para ganhar o título, acho que falta muito, mas é o que eu disse aqui. Agora o Corinthians tem só Sul-Americano e o Brasileiro. O Carille vai ter que soltar esse time como soltou ontem. Só na sequência a gente vai poder ver depois da Copa do Mundo, da Copa América, vai ter uma parada. A gente vai poder ver melhor como é que vão ficar as equipes, tanto taticamente, como também em relação a contratações, a saídas.
Vai que o Corinthians perde aí 1, 2 jogadores, já não tem um grande elenco, isso aí complica no segundo semestre. Então tudo isso tem que ser visto. Por enquanto eu vejo o Corinthians brigando por Libertadores, mas não pelo título. E para o Flamengo, fazendo a outra análise, né? O Flamengo agora com essa perspectiva de reforços, com o Jorge Jesus chegando, e melhor, classificado na Copa do Brasil, e a jogar na Libertadores, mas aí na Libertadores já vai jogar nessa nova fase aí, com reforços e time treinado pelo Jesus. Eu acho que o Flamengo tem time para brigar por qualquer competição. É lógico que no brasileiro, com essa disparada do Palmeiras, isso vai depender muito do Palmeiras no campeonato. O Palmeiras já disparou, tem esse jogo subjúdice com o Botafogo, se ganhar fica mais disparado ainda. E o Palmeiras é um time que tem um grande elenco para jogar 2 competições. O Flamengo ele tem um bom elenco, mas não é um elenco tão bom quanto o Palmeiras, embora tenha um time com mais jogadores talentosos e que decidam. Então eu vejo mais chance do Flamengo brigar por Copa do Brasil e também Libertadores do que o Flamengo conseguir chegar e apertar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, caso não mude muita coisa, porque pelo que a gente está vendo, talvez a única saída que pode acontecer no Flamengo é o Cuéllar. Parece que o próprio Gabriel Jesus, o Gabigol vai ficar, o Gabriel Barbosa, só que aí também tem esse problema. Se sair o Cuéllar, a gente viu ontem que o meio campo do Flamengo não foi bem. O Pires da Mota foi uma catástrofe. O Corinthians deitou e rolou por lá, ele não achava posição. O treinador, o interino, o filho do Marco Antônio, ele até posicionou o Arão um pouco mais atrás, não saindo tanto como elemento de surpresa, mas nem isso resolveu. Então é uma saída que, se acontecer, pode ser sentida realmente pelo Flamengo, a saída do Cuéllar. Olha, o Rodrigo Silva, Corinthians não ganha nada este ano. O Júnior Tonezer, prefiro que o Corinthians... Que isso, ô Júnior? Sério mesmo que você escreveu isso aqui? Beleza, hein? Espero que fique, brincadeira legal, bacana. Fica escrito, né? Tá registrado aí, né? Quem quiser ler, se quiser responder. Luziane Santos, boa tarde, Luziane. Rodrigo Santana Souza, chora a imprensa de Gambás. Pô, sempre as mesmas e entusiasmadas manifestações, né? A gente tem culpa de alguma coisa? Ou do Flamengo classificar, ou do Corinthians ser eliminado? Cada uma, viu? Josmar Silva, essas contratações especuladas, o alemão Galante se focar igual São Paulo, Palmeiras, depois pôr a culpa no VAR ou na arbitragem, só não pipocando tá bom, até porque para muitos o Corinthians iria tomar um sacode. Não tomou um sacode nem alemão, mas perdeu os 2 jogos. A Luziane Santos, a torcida do Corinthians é a melhor do Brasil. João Paulo Vieira, bom jogo hoje para quem for assistir. Bom jogo hoje para quem for assistir. Até a próxima. O Val Lopes, não vai ter dinheiro para pagar as marmitas. Que isso, Val? Essa brincadeirazinha também, hein? Vou te falar, hoje tem mais Copa do Brasil, João, começando com Cruzeiro e Fluminense. O jogo lá em BH, na ida empate por 1-1. Eu não sei não, acho que vai dar Cruzeiro. Eu acho que dá Cruzeiro, e eu ontem falava que foi 1-0 pro Cruzeiro, o gol do Pedro Rocha, mas teve o gol do João Pedro, realmente, até foi corrigido, foi bem corrigido, você lembrou também que foi 1-1, né? Não sei porque eu estava com aquele 1-0 na cabeça. O Cruzeiro jogou muito bem contra o São Paulo. A gente não entende, às vezes tem times que passam por fases que são momentâneas, são passageiras. Eu lembro até uma situação que foi curiosa, foi engraçada. Em 72, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Ganhou praticamente o campeonato de ponta a ponta, correu um risco no final contra o São Paulo para perder um jogo, mas teve um momento do campeonato que o Palmeiras ficou sem o Ademir da Guia. O Ademir da Guia saiu num jogo, e aí o Palmeiras ficou, parece que 4 jogos sem ganhar. Os 4 jogos que o Ademir da Guia ficou, contra o Corinthians, contra o Santos, contra acho que o Vasco, e depois mais um jogo lá no Nordeste. E aí o Ademir da Guia voltou, o Palmeiras voltou aos trilhos, né, voltou aos eixos. Não estou falando que com o Cruzeiro aconteceu isso por causa de um jogador específico, hoje não acontece tanto isso. Mas são fases. O Cruzeiro mostrou contra o São Paulo, amassou o São Paulo no segundo tempo. Com toque de bola, com infiltração, com jogadas de fundo. Então o Cruzeiro merecia ter saído do Pacaembu com a vitória. É melhor que o Fluminense. O Fluminense fez 2 grandes jogos contra o Cruzeiro. Aquele primeiro, o jogo de ida, poderia ter ganho o jogo, ficou no 1-1, depois ganhou de 4-1 o jogo pelo Campeonato Brasileiro, mas está muito desfalcado. Está desfalcado. O Fluminense não terá o Ione,
não tem o Pedro, que está na seleção de Toulon, não tem o Marcos Paulo, que seria um bom jogador para chegar junto com o João Pedro, que está na seleção de Portugal, no torneio de Toulon, ele tem dupla nacionalidade. Aí a esperança fica por conta do João Pedro de novo, né, que está tendo uma média de gols impressionante. Mas o Cruzeiro é melhor, eu acho que o Cruzeiro é o favorito, embora como não temos o gol qualificado, o Fluminense não é nada de estranho conseguir um empate no Mineirão e levar para os pênaltis, mas eu fico com o Cruzeiro. Eu também acho que vai dar Cruzeiro, viu? Bom, é só um palpite, né? Mas eu acho que esse estilo de jogo do Fluminense, né, sempre suscetível a tomar gols, né? Apesar da gente gostar, de achar bacana, visualmente ser muito gostoso de assistir, mas de fato, para quem torce para o Fluminense, saber que você pode fazer 4, 5, mas tomar 3, 4 do mesmo jeito, né? O Atlético conhece bem. Então vai ser complicado, ainda mais sendo o jogo lá em Belo Horizonte. Eu acho que vai dar Cruzeiro também. E na outra partida é o Furacão recebendo o Fortaleza lá na Baixada. Ô João, não sei porquê, rapaz. Eu acho que a grande zebra da próxima fase vem daí. Não acredito. Eu não acredito. O Fortaleza, ele tem um time rápido, é o que pode dar uma certa esperança para o torcedor. É um time rápido, mas também está bem desfalcado. Não joga o Juninho, não joga o Chiesa, que já jogaram na competição, não joga mais 2 jogadores que estão machucados. Então o Wellington Paulista não joga também, que é um jogador que é oportunista. Então, com os desfalques, o Fortaleza enfraquece mais o time. O Atlético é melhor, o Atlético é quase imbatível em casa. Tá certo que, como eu falei no Fluminense, o Fortaleza pode dar uma segurada no resultado e tentar decidir nos pênaltis. E o Fortaleza tem um problema. O Fortaleza é um time que está tomando muitos gols. Ele tem 11 gols sofridos já em 7 jogos no Brasileiro. E o Atlético tem um ataque envolvente. Tem o Rony, tem o Marco Ruben, tem o Nicão, tem um Cirilo na reserva. Quer dizer, olha só o nível do Atlético Paranaense, né? Eu acho que dá Atlético. O Atlético, apesar do grande trabalho feito até aqui pelo Rogério Ceni, eu acho que se classificar dentro lá da arena lá do Atlético vai ser difícil. Eu acho o seguinte, classificando ou não, né, o trabalho do Rogério continua sendo valioso. Sim, claro. Só um palpite mesmo, palpite gratuito. Acho que pode pintar uma zebrinha aí. Reginaldo da Costa, manda um abraço para Petrolina, Pernambuco. Eu gosto de Juazeiruí, adoro Petrolina. Salve Petrolina, grande abraço aí, o Reginaldo da Costa. Altieri Nascimento, contra o Santos do Paulista, o Corinthians mostrou que a forma de jogar não importa, mas sim o resultado. Altieri, você deu agora, acho que sem querer, porque você deve estar citando o segundo jogo, né? Mas você deu agora o maior exemplo de como o Corinthians pode ser uma antítese de um jogo para o outro. No primeiro jogo, ele teve uma proposta e uma postura bem mais ofensiva do que normal no jogo contra o Santos. Foi lá e ganhou o jogo. Pô, beleza, pau. No segundo jogo já foi aquele negócio do ônibus na frente do gol e aí foi feio. O Herbert Santos, Cruzeiro e Flu, com muitos problemas extracampo. Verdade. Luciane Santos, 2 coisas que não consigo entender. O gol anulado do Pedrinho e o chute do Ralf não ter entrado. Coisas do futebol, né? O que fazer? Teve gol do Pedrinho? Eu não vi, eu cheguei em casa, o Pedrinho já estava do ano passado. O do ano passado, da final do Cruzeiro. O Pedrinho está na seleção. Falta do Jadson no Dedé, né? Isso aí, não tem... Você falou o gol do Pedrinho. O do Ralf realmente foi um pecado não ter entrado. Faz parte, né? Fluminense, tática kamikaze, lembra aqui o Josmar Silva. Rodrigo Garcia, boa tarde Frank e João, eu estou indignado com o senhor Fagner. Ontem, para enfrentar o Flamengo, ele estava machucado. E ontem ele postou no Instagram dele, se apresentou. Eu achei meio esquisito essa situação. Não, Rodrigo, é que a seleção brasileira, a seleção estava crente que o problema do Fagner era simples, que era só dor muscular, alguma coisa por aquilo que o Corinthians passou para a CBF. Aí quando a CBF viu que o Fagner não tinha sido relacionado para o jogo contra o Flamengo por causa da lesão, por causa do problema muscular, aí
A CBF diz o seguinte, pô, então antecipa a sua apresentação, vem para cá para a gente fazer uma bateria de exames para saber se você vai poder ficar na seleção ou não. Foi isso que aconteceu, por isso que ele antecipou a apresentação para ser submetido a exames lá com a equipe da seleção brasileira para fazer uma análise melhor, para saber se ele pode ficar a serviço da seleção ou se de repente o cara tem que ser desconvocado e chamar outro. A seleção também não pode lá ficar esperando, marcou para o dia, que hoje seria o dia da apresentação, né? Ganhou um dia. Foi só um dia menos, mas por conta desses exames aí. A seleção estreia na próxima sexta-feira e eles precisavam saber, nós vamos poder contar com o nosso lateral direito ou não, ou vamos ter que chamar outro. Foi por causa disso. Como ele não foi para o jogo, a seleção pediu que ele antecipasse a sua apresentação. Não foi ele que quis, não teve nada de, não vou para o jogo, vou para a seleção, entendeu? Foi isso que aconteceu, Rodrigo. Luciano Luiz, manda um abraço para Arapongas, no Paraná. Salve Paraná, alô Arapongas. Val Lopes, Verdão de peito e alma. Fábio Alexandre, Flamengo deu sorte no primeiro jogo. Foi sorte no primeiro jogo, João? Não. O Flamengo jogou bem melhor. Bem melhor, o Flamengo teve muitas chances de gol, o Corinthians jogou fechadinho, achou aquele gol com o Arão já no segundo tempo, mas podia ter ganho demais. No jogo de ontem, sim, o Corinthians não merecia ter perdido, mas no primeiro foi justo. O Jorge apareceu, João. Demorou, hein, Jorge? Pô, você chega com 22 minutos de bola rolando, velho. E com uma Ferrari, né? E outra coisa, cartão amarelo pra você, porque tá muito indisciplinadinho, chegando atrasado na live, viu, seu Jorge? E é o seguinte, aí ele diz aqui, bom dia, festa na favela. Já é boa tarde, dormiu até tarde, né, miserável? Comemorando aí a vitória, né? Tá de brincadeira, hein, Jorgão? Segura a Ferrari, ele diz aqui. É isso aí, beleza. A Fátima Rosário também está conosco, obrigado. E agora, João? O pessoal continua comentando aqui a respeito de Flamengo e Corinthians, tema livre e tal, mas vamos falar do mais importante evento desta quarta-feira, hein? Brasil e Coreia? 9h30 da noite tem Catar contra o Brasil lá em Brasília. Uma festa para os moradores da capital federal. Pensei que você ia falar de Portugal e Suíça, que jogam hoje também, pela Liga das Nações. Não tem muito o que falar, né? Olha, sabe aquela história, Deus escreve certo por linhas tortas, né? A CBF deve estar comemorando esse ditado, né? Porque nunca foram tão bem marcados os Jogos do Brasil para essa pré-Copa América, né? Que você já imagina como o caldeirão está fervendo lá, devido a esse caso Neymar. Se o Brasil fosse pegar hoje, por exemplo, uma Suíça, não ia, porque a Suíça está jogando contra Portugal, semifinal da Liga das Nações. Mas se fosse pegar, tivesse marcado, a gente que pede tanto para marcar amistosos fortes, né? Se fosse marcar um amistoso hoje, por exemplo, contra uma Bélgica, contra uma seleção da Itália, nossa, ia ser um cataclisma, porque o clima está pesado já. Esse jogo caiu do céu, porque é um jogo para se ganhar de uns 3 ou 4, dar uma acalmada na situação, apagar um pouquinho, afastar um pouquinho esse pesadelo aí do caso Neymar. O Neymar está no grupo, vai jogar. A gente não sabe como vai ser a reação. A reação quando o Brasil chegou em Brasília foi muito boa, com a seleção e com o Neymar também, e o que não era de se estranhar, porque quem vai lá no hotel vai fazer festa. O Brasil não vem aí, não perdeu de ninguém. Quem foi lá foi fazer festa. E o próprio Neymar foi solícito, até pela situação que ele está passando, né? Tomara que isso dê realmente mude a cabeça dele, porque a gente via que o Neymar chegava, não falava com ninguém, vinha com fone de ouvido, bonezinho, capuz, ia direto para o vestiário, algo que não coaduna com um ídolo como ele, que devia ser um pouco mais solícito com o público que vai lá para ver ele jogar. Agora mudou já, parece que dessa vez ele chegou em Brasília já sabe, mais solícito, cumprimentando, sorrindo, então... Testou a própria popularidade. Tomara que esse caso, depois de encerrado a justiça, que a gente já falou, ninguém vai falar mais sobre ele, só informações que possam vir, a gente não está aqui para julgar, nem para prejulgar, mas depois que ele for encerrado, que a justiça encerrar esse caso, como encerrou ontem o do Cristiano Ronaldo, que também tinha um caso semelhante, e ontem ele foi arquivado de vez, ele foi encerrado. Então quando encerrar o caso do Neymar... De Las Vegas? Depois que encerrar o caso do Neymar também,
tomara que ele não volte depois a ser o Neymar de antes, tomara que ele seja um novo Neymar daqui para frente, um Neymar diferente, um Neymar que pense mais no público, nos seus fãs, sabe? Seja um cara mais para cima do que ele é, porque a gente só vê o Neymar para cima quando está embalada, quando está fora disso, sabe, é aquela marra. Então, foi testado isso, acho que o Brasil não vai ter problema, acho que o Brasil, apesar do Qatar ter aí jogador naturalizado, ter um time que está muito bem na Copa da Ásia, acho que não faz frente para o Brasil, acho que não faz. Então, acho que o Brasil vai ganhar o jogo, ganhar bem, até pelo caso do Neymar, o Brasil vai se propor a jogar mais do que jogaria no amistoso como esse, sabe, porque aquilo que eu falo de intensidade, Brasil e Qatar, se não fosse por esse motivo, o Brasil ia entrar em campo sabendo que podia ganhar a qualquer momento. Fazer um gol aí no segundo tempo, não ia correr tanto. É normal no futebol. Não é só a seleção, a gente vê isso nos clubes também, no brasileiro, em outras competições, quando você pega o adversário mais frágil. E o Brasil talvez entrasse nessa onda, nesse ritmo, se não fosse o caso Neymar. Como o caso Neymar, para jogar por ele, e também sabendo que se demorar 15, 20 minutos para fazer um gol, o torcedor pode se voltar contra, o Brasil vai colocar o pé no acelerador, sabe? Então eu acho que o Brasil ganha bem, vai sair daí fazendo as pazes com a torcida e tudo, e que venha a Copa América para a seleção brasileira, que é o que o Tite tanto quer, né? Tite manteve 14 jogadores da Copa do Mundo, falou em renovação e não renovou muita coisa, justamente pela Copa América tão sonhada e pelo emprego, né, para segurar o emprego. Vamos ver como é que vai ser depois da Copa América então. Nelson Perim Guareschi, Nelson e Davi na escuta, muito obrigado, viu? Valeu. O Manuel Batista Pereira, Corinthians mandou no jogo, mas quem não faz, toma, quem não faz leva, ele escreveu aqui. Daniel Janete, Daniele Ribeiro, para mim, se o Corinthians mantiver o futebol de ontem, vai brigar na Sul-Americana para ser campeão e é favorito no Brasileiro. Olha, favorito eu não diria, mas se credenciaria aí a ter uma perspectiva melhor. E na Sul-Americana, para mim, ele já é o favorito. E quando eu falo, Frank, brigar pela Libertadores, quando você coloca essa briga pela Libertadores, já estou falando de Libertadores, aquelas principais vagas, não a pré-Libertadores. Esses times que vão brigar pela Libertadores, eles vão estar lá por cima. Então é uma questão de segue o líder e ficar esperando o líder tropeçar. Porque também depende muito disso. Então, não estou descartando o Corinthians como candidato ao título. Eu só falei que não vejo nesse momento ainda o Corinthians brigando pelo título, e sim pela Libertadores. O que pode vir a acontecer lá na frente. O Jorge Nascimento, desculpa, alegrias! Desculpa por chegar tarde na live, né, malandrão? O Rodrigo Garcia, o Carille que foi o culpado pela eliminação do Corinthians. De ele ter escalado pela Sul-Americana como titular. Se ele não tivesse escalado o Fagner, ele teria jogado ontem. Isso é muito subjetivo, viu, Rodrigo? Agora, foi determinante a ausência do Fagner? Tudo bem que o Michel Macedo nem de perto tem a mesma qualidade, mas foi determinante? O Michel Macedo quase fez um gol no segundo tempo, um belo gol. Eu acho que aqui você está equivocado, Rodrigo. Botar na conta do chefe. Não, eu acho o seguinte, claro que o Fagner é melhor. Claro que o Fagner é uma alternativa muito melhor para aquele setor. Mas não dá para colocar só isso na conta. Foi uma junção de fatores que começou com o mau futebol do jogo de ida e com a derrota em casa. O Rodrigo quer saber também como é que está a negociação do Corinthians com a Ponte pelo Ivan. Olha, pelo que eu sei, assim, o Corinthians tem um bom trânsito lá com a diretoria da Ponte Preta, né? Eles já fizeram inúmeras negociações, está aí o André Luiz, desde Cleison, o Marlon, todos aí no elenco do Corinthians. Só que é o seguinte, né? O Ivan, até onde eu saiba também, existem outros clubes interessados na contratação do jogador. Não sei se determinaram que assim, vamos negociar com o Corinthians. O Ivan que está com a seleção brasileira lá disputando o torneio de Toulon. Isso vem de longe já, né? Frank da Ponte, Corinthians, teve o Joninho Fonseca já recentemente. Não, claro. Teve o Rui Rei, né, que o Corinthians comprou da Ponte Preta. O Daniel Janete Daniele, Neymar é o segundo Robinho, só é campeão de audiência. Fabiano Alexandre, bola do Ralf, merecia uma estátua no Maracanã. Eu vou falar para você, a do Bozelli também. Se ele consegue aquele gol na saída de jogo, ia ser um negócio maravilhoso. O time do Corinthians ontem, os caras estavam afim, fizeram jogadas assim que eu vou te falar. De fato, merecedoras, talvez até de uma sorte melhor. Tamanho, o brilhantismo,
da ideia, da criatividade. Jogador, bicho, quando tá com a faca nos dentes e quando tá afim, esses caras mostram que são capazes de coisas maravilhosas. Fala aí da primeira semifinal da Nations League entre Suíça e Portugal, João. A primeira é hoje, a segunda amanhã entre Holanda e Inglaterra. Holanda e Inglaterra. Que hoje são, Portugal e Suíça. Que são os dois favoritos, né? Partida única. Hoje são dois azarões. Portugal, de novo, tem aquele problema, tem Cristiano Ronaldo, mas não tem tanta companhia a seu lado. Portugal mudou algumas peças da última Copa do Mundo, manteve a base, mas mudou algumas peças, enquanto que a Suíça tem, o time que começa o jogo de hoje, praticamente é o time todinho que jogou na última Copa. Só o Liechtenstein, o lateral direito, que não está no jogo, joga o Mbabu. O único jogador que não esteve na Copa do Mundo é o lateral direito. O resto é todo o time, o mesmo time, com Xhaka, Shaqiri, Seferovic, Zuber. Então é um time que está montado já há mais tempo, tem mais entrosamento. Então eu diria que apesar do Cristiano Ronaldo, time por time hoje eu vejo a Suíça melhor. É que o Cristiano Ronaldo pode desequilibrar, a gente sabe disso. É isso aí. O Manuel Batista Pereira, Neymar tem que se redimir nesta Copa América. Tem a obrigação de ganhar e honrar a amarelinha. O Laerte Barbino Júnior, só uma pergunta, fazer o Ralf... Só uma pergunta a fazer. Vamos pontuar, gente, senão me complica aqui, eu leio tudo do jeito que você escreve. Mas tudo bem, vamos lá. O Ralf é um bom volante, mas eu quero saber se os árbitros têm medo de dar cartão para ele. Ele fez 4 faltas pesadas. Se fosse Felipe Melo, ele teria sido expulso e a imprensa estaria pegando o pé. Eu concordo. Ontem o Ralf fez umas faltas ali, aquelas de a perna na frente do jogador, não pegando em cheio e tal, mas se pega, merecia um cartão. Estou com você aí, ô Laerte. Parabéns, Ferroviária e a APP. Manda aqui o trem 11 de agosto. Tá. Porque é aniversário dos dois, alguma coisa aí? E é isso aí. Ô João, tem destaques olímpicos? É aniversário do Edinho, né? Hoje é aniversário de Edinho Nazaré, 6.5. É aniversário também, já que é a página social aqui da live, do Dodge, antigo armador de basquete do Sírio, campeão mundial em 79, naquele time que tinha Oscar, Marcel. Vôlei, olha só que coisa, né? O Brasil até aqui tinha feito boas partidas pela Liga das Nações Feminina de Vôlei, mas ontem perdeu da Alemanha, que estava nas últimas posições, 3-2, resultado que não estava nos planos. Agora pega lá nos Estados Unidos a seleção da Coreia, lá em Lincoln, a Coreia está lá embaixo também, é um jogo, hoje é obrigação a vitória. Para quem já foi surpreendido, né, então... Hoje é obrigação de vencer. Que horas que é o jogo? Só para o Tufano marcar 18h30, 18h30. Lá nos Estados Unidos, né? A sorte é que o Japão já jogou hoje e já perdeu da Itália. Então o Brasil continua na zona de classificação, mesmo com a derrota de ontem. O Brasil está em 6º lugar. Só que, como a China, que será o país sede, está em 5º, então o Brasil está ocupando essa última vaga, pelo menos por enquanto. Então, obrigação ganhar hoje. E amanhã, Estados Unidos. A equipe que vem muito bem na competição, jogará em casa. Vai ser difícil para o Brasil. Por isso que é fundamental a vitória de hoje contra a Coreia. Em relação aos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, aos poucos vão sendo definidas as equipes, né? A gente está acompanhando isso, as convocações. O triatlon definiu a equipe, vai ter o Manuel Messias, o Diogo Sclebin, o Cauê Willi, a Luísa Batista, a Beatriz Abianeres e também a Vitória Lopes. E no ciclismo também saíram os convocados, são 16 atletas nas várias modalidades, tem pista, tem estrada, BMX, mountain bike, e eu vejo que o principal nome é mesmo o Henrique Avancini, do mountain bike, que está em 3º no ranking mundial, outro dia ganhou, foi campeão mundial de sprint, que é a maratona, né? Que é a competição que não é olímpica, mas é bem mais difícil ainda, mais complicada. Então acho que o Henrique Avancini é o grande nome dessa equipe de ciclistas que vai representar o país lá no PAN. Boa, João. Queria dar um cartão amarelo pro Ralf, o cartão que ele não recebeu ontem. Eu e o Laerte estamos dando aqui, certo? Já que a arbitragem tem medo de dar cartão pro Ralf, não tem nada a ver também, fez umas faltas ali, era só para amarelo. O Ralf de fato não é um jogador violento, não é um jogador viril, não é um jogador polêmico, mas o que não quer dizer que ele não mereça de vez em quando, aí, pela sucessão de faltas, né, também um cartãozinho. Tem. Ontem ele fez por merecer de fato um cartãozinho também, tá bom? Então tá aí, viu, o Laerte, ó, quebrei seu galho, dei um cartão pro Ralf, hein? O Dário Alves de Lima, Corinthians
Que jogue com raça e amor a camisa. Boa tarde, Frank e João. Valeu, Dário. Um grande abraço a você. Gostou da live do Terceiro Tempo? Deixa um like aí pra gente, curtidinha maneira. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, tá aqui embaixo. O @Terceiro Tempo. E o nosso canal no YouTube é o Terceiro Tempo TV. Atenção, hein? Não confundir. Terceiro Tempo TV. Se inscreva lá, estamos chegando a 9.000 inscritos. Daqui a pouco tem lembrancinha, tem presente para você. A gente vai escolher alguma coisa bem bacana aí para sortear entre os nossos inscritos nas redes sociais, tá bom? E é claro, tem as redes sociais do Milton também, o nosso patrono, o nosso patrocinador master aqui da live, tá bom? A gente se fala amanhã, falando do amistoso do Brasil, e dos jogos da Copa do Brasil. Valeu, pessoal. Valeu, hein? Grande abraço, valeu, Frank.